A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o controle dos seus desejos, né? De que maneira uma pessoa deve controlar os seus desejos e se ela não tem controle sobre os seus desejos, se ela não tem domínio sobre si, se ela não tem aquilo que nós chamamos de domínio próprio, quais as consequências podem vir, né, desta falta de domínio próprio. Nós vamos estar falando também sobre conselhos, né? Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, esse título seria: A quem você tem dado ouvidos? A quem você tem dado ouvidos? E a palavra que nós vamos compartilhar hoje está lá no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 13. E eu vou ler para vocês. Se você tem sua Bíblia aí, você abra ela em 2 Samuel capítulo 13. Eu vou ler para vocês porque eu acho interessante a gente ler ponto por ponto dessa situação que aconteceu. Visto que esse é um vídeo que pode ser um pouquinho maior, então nós vamos ler aqui a palavra toda. Tamar é atacada. A palavra que está aqui na Bíblia é outra. Mas eu tenho que tomar cuidado que o algoritmo tem certas palavras que ele permite, certas palavras que ele não permite. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou dizer aqui, mas você pode acompanhar aí com a sua Bíblia que você vai ver o que a palavra está falando. Tamar é atacada. Absalão, filho de Davi, filho do rei Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, ou seja, Amnon era meio irmão de Tamar e meio irmão de Absalão, né? Então, Absalão e Tamar eram os dois filhos de Davi e filhos da mesma mãe. Amnon era filho de Davi, porém de uma outra mulher. Então, eles eram o que nós chamamos de meio-irmãos, né? Amnon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Preste atenção nisso aqui, queridos. Ela era virgem. Ela era o quê? Ela era virgem. E Amnon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Amnon tinha um amigo muito astuto. Cuidado com a astúcia, tá, queridos? Ele era também seu primo, Jonadab. E ele era filho de Simeia, um dos irmãos de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amnon: qual é o seu problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Amnon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Aí Abinadab foi e deu Jonadab, né? Eu falei o nome dele errado, perdão. Jonadab foi e deu o seguinte conselho para Amnon: faça o seguinte, disse Jonadab, deite-se e finja que está doente. Quando seu pai, o rei Davi, vier visitar-lhe, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Amnon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim.
Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminon, preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Aminon, foi até o lugar onde estava deitado para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Aminon, ele se recusou a comer e disse: saiam todos daqui. E disse ele a seus servos, e todos saíram. Então Aminon disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. E ela clamou a ele: não, meu irmão, não me faça mal. A palavra está dizendo outra coisa, que eu não posso falar aqui por causa do algoritmo aí, né? O que um homem faz com a mulher quando ele tira os trajes dela e faz mal a ela? O que é? É isso que ele fez com ela. Vamos lá. Versículo 12. Não, meu irmão, não faça isso comigo, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Mas Aminon não quis ouvi-la. Como era mais forte do que ela, óbvio, né, queridos? Eu não estou dizendo aqui que homem é melhor do que mulher, mas é comprovado pela ciência que alguns homens, né, a maioria deles, a maior parte dos homens, são muito mais fortes do que as mulheres. E tem poder de dominá-las. A não ser quando a mulher é muito forte ou faz algum tipo de arte marcial, alguma coisa de defesa pessoal, sei lá, enfim, mas de forma geral, para um homem dominar uma mulher, vamos dizer assim, que não é uma tarefa impossível, né? E aí aqui, no versículo 14 diz assim: mas Aminon não quis ouvi-la. E como era mais forte que ela, fez um mal a ela. A palavra está falando outra coisa, lê aí. 2 Samuel capítulo 13, verso 14. Né? Eu não posso falar a palavra aqui, mas ele fez o mal a ela. Então, olha só que coisa diabólica. Então, a paixão de Aminon transformou-se em profundo desprezo. E o seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou ele para ela. E ela disse: não, não, respondeu Tamar. Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Aminon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: ponha esta mulher daqui para fora e tranque a porta. Dá uma arrumadinha aqui no canto. Queridos, olha só, para mim, essa é uma das histórias mais tristes da Bíblia Sagrada. Sabe, quando eu ouvi essa história assim, as primeiras vezes, eu lembro que eu ouvi, eu achei isso tão injusto com essa menina, mas tão injusto, sabe? Eu achei assim uma maldade tão grande, como é uma maldade tão grande toda vez que isso acontece com uma mulher, sabe? Independente de qualquer situação, não é não, né? E naquela época não já era não também. Então, assim, eu nunca vou apoiar. Ah, mas olha a roupa que tá vestindo. Ah, mas ela também pediu por isso. Não, queridos, não. Tá repreendido isso em nome do Senhor Jesus. Ninguém tem direito de fazer isso com ninguém. Ninguém tem direito de fazer essa maldade. Você tá entendendo qual é a maldade que eu tô falando, né? Ninguém tem direito de fazer essa maldade nem com uma mulher, nem com um homem, né? Porque às vezes essa maldade acontece com alguns homens também. Outros homens fazem essa maldade com homens, né? Então eu acho que ninguém tem direito, independente de roupa, de comportamento, de... Querido, sei lá, não tô discutindo isso aqui.
Entendeu? Não tô discutindo isso aqui. Mas ninguém tem direito de fazer um troço desse com ninguém. É um crime, é algo terrível. Terrível essa maldade. E aí, nós vamos falar agora sobre os personagens deste acontecimento, né? Deste acontecimento. E eu separei aqui a característica desses personagens para que você pudesse, para que você possa compreender a forma como cada um deles se comportou nessa história, né? Primeiro, nós vamos falar sobre Aminon. Para mim, quem é Aminon? Que é o meliante, o malfeitor. Quem é Aminon? Para mim, Aminon, ele é simplesmente um mau caráter. Um camarada afastado da presença do Senhor. Afastado. Afastado. Ele não tinha Deus no coração. Um mimado, um riquinho, o filho do rei, o príncipezinho, que achava que podia ter o que quisesse, na hora que quisesse, sem medir as consequências das suas ações. E quantas vezes nós vemos isso acontecer nos dias de hoje? Quantas vezes nós vemos rapazes, jovens, fazendo coisas assim terríveis, se alcoolizando, pegando carro que tem velocidade altíssima, saindo, destruindo pessoas, enfim, fazendo coisas horríveis, que acham que vão ficar impunes por causa da sua posição na sociedade. Para mim, Aminon é um desses carinhas. Você tá entendendo? A gente vê muito, né, o combate à cultura desta maldade, que eu não posso falar a palavra, desta maldade, e a gente vê que hoje, né, não estou falando de Aminon especificamente, hoje você vê que o caráter desses caras que fazem, que praticam esse tipo de maldade, eles tipo assim, eu quero uma coisa, eu vou lá e tomo, eu vou lá e pego, independente das consequências, eu não tô nem aí se vai machucar, se vai ferir, o que interessa é satisfazer o meu prazer. E você vê que ele estava tão afastado do Senhor, ele não seguiu o exemplo do seu pai Davi, ele estava tão afastado do Senhor, o coração dele estava tão afastado do Senhor, que ele se deixou, ele permitiu com que os desejos dele, com que a carnalidade dele o dominasse. E ele deu lugar ao inimigo das nossas almas. Porque ele estava obcecado, né? Não é isso que a palavra fala? Ele estava obcecado com a menina, obcecado com a menina. E depois que ele usou a menina, ele simplesmente tomou nojo da menina. Nojo da menina. Nojo. E ele simplesmente acabou com a vida da menina. Acabou. Então um covarde, um mau caráter, um homem com o coração longe do Senhor e influenciado por ações malignas, influenciado por seu primo Jonadab, que é o próximo que eu vou falar. O próximo personagem que eu vou falar é Jonadab, o primo dele. Que pra mim é da mesma curriola do Aminon. Sabe, aqueles é o camarada, pra mim, o Jonadab é o cara que segura a vítima. Não tem o cara que segura a vítima pro outro fazer a maldade? Pra mim, é o Jonadab, é a mesma pessoa. Tipo, faz mesmo, isso mesmo, se diverte mesmo, faz maldade mesmo. Ai, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Que coisa terrível. Pra mim, esse é o Jonadab. Um puxa-saco. Ah, porque eu sou sobrinho do rei. Porque o meu primo é filho do rei. Um puxa-saco. Um puxa-saco da mesma curriola de Aminon. A próxima pessoa dessa história, e pra mim a mais importante, Tamar, a vítima.
A palavra fala que ela usava, né? Se você for continuar lendo aqui, ela usava uma túnica longa que era característica das virgens daquela época. A palavra fala que quando ele a expulsou, ela rasgou a túnica, ela jogou cinza, porque esse é um costume, né? Era um costume da época dos israelitas ali, do povo de Deus, de quando sofria algo, acontecia algo muito terrível, rasgar suas vestes, cobrir sua cabeça com cinza. A palavra fala que ela fez isso e saiu chorando com a mão no rosto, morrendo de vergonha, como se a culpa fosse dela. Sendo que a culpa não é dela, a pobre da menina foi lá na maior das boas intenções. Foi lá, vou lá cuidar do meu irmão, né? Tá passando mal? Vou lá. Meu pai pediu, meu pai é o rei, eu vou. E aí acontece isso com ela. Sabe? E a palavra também fala que ela foi acolhida na casa do seu irmão Absalão. Então, ou seja, ele acabou com a vida da menina, né? A palavra não fala mais nada a respeito dela, se ela se casou, se ela não se casou. Pelo menos se fala, eu não sei aonde está. Se alguém tem conhecimento, divide aqui com a gente, por favor. Mas a palavra fala aqui nesse texto que ela foi acolhida na casa do seu irmão Absalão. E coitada, ficou coberta com aquela vergonha, porque hoje em dia, se isso acontecer com alguém, né, ela nada impede de que amanhã ou depois, ela curada emocionalmente falando, ela tem um relacionamento saudável, né? Ela encontre alguém que a ame de verdade e que fique com ela, e que esteja com ela. Nada impede, se ela assim quiser, né? Porque se quiser ficar sozinha também, isso é escolha de cada um. Mas naquela época não era assim que funcionava, não. Naquela época não era assim que funcionava, não. Naquela época, se a menina se fizessem, né, a maldade com a moça, ela ficava mal vista, independente da culpa ser dela, a culpa não é da menina. Então era uma coisa assim, muito cruel. Por isso que eu falo que pra mim é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Agora nós vamos falar do próximo personagem, que é Absalão. Absalão é o irmão. O irmão que se enfureceu. A palavra para Absalão é essa. Ele se enfureceu diante de tamanha injustiça. Só que a fúria de Absalão, na minha humilde opinião, foi desenvolvida de uma das formas mais perigosas que existe, que é no silêncio. Absalão não fez nada de cara. Ele acolheu Tamar na sua casa. Ele viu o sofrimento de Tamar. E ele não tomou nenhuma atitude de cara. De cara ele não fez nada. Não fez nada. Ele esperou passar 2 anos. Se você for ler, você seguir lendo, né? Aqui, ó. Capítulo 13. No verso 23. Ele esperou passar 2 anos. Ele esperou passar 2 anos. Ele deu uma festa na casa dele. Chamou a família toda, chamou os irmãos todos. E quem que foi no meio? O Aminon. O Aminon achou que estava tudo bem, que estava tudo certo. E aí Absalão combinou com os servos dele para fazer Aminon ir de arrasta, que é outra palavra que eu também não posso falar aqui. E ele fez Aminon ir de arrasta, por vingança, em relação ao que aconteceu com a irmã dele. Ele fez. Então, e depois disso ele fugiu e ele virou inimigo do pai dele, do Davi, que é outro personagem que eu quero falar. Que, ao meu ver, e ao ver de muitas pessoas, né, ele foi omisso. A palavra não tem registro de nenhuma atitude enérgica que ele tenha tomado contra Aminon. Sabe? De nenhuma atitude que ele tenha tomado pra... Não sei se a gente pode dizer reparar, né? Porque eu não sei se uma situação dessa tem reparo. Mas
para fazer justiça ao que foi feito com a filha dele, Tamar. Ele não tomou nenhuma atitude. E Absalão ficou comendo quieto. A gente tem que tomar cuidado com quem às vezes fica no silêncio. Porque não é porque a pessoa está no silêncio que ela esqueceu do que foi feito com ela, não. Entendeu? O ideal é que nós não façamos mal a ninguém. Nunca, em hipótese nenhuma, né? A palavra fala, se depender de você, meu filho, tenha paz com todos. Com todos. Foge de confusão, porque o mundo já está uma confusão. E aí, depois dessa situação que Absalão armou para que os seus servos mandassem Aminon de arrasta, ele foi de arrasta, diz que ele fugiu de seu pai. E depois, se você for continuar lendo ali o livro do profeta Samuel, você vai ver as guerras que aconteceram entre Absalão e Davi. A ponto de Davi ter que fugir de Absalão. Olha só o que um desejo carnal começou lá em Aminon. A ponto de Davi ter que fugir de Absalão. E Absalão tomar ali o palácio e pegar as concubinas de Davi, né? E deitar-se à luz dos olhos de todo o povo para que ele desonrasse o seu pai. E depois ali houve uma situação de uma batalha entre eles e Absalão acabou, coitado, indo também de arrasta. Né? Que eu não vou nem falar que é coitado, que não é, porque ele ficou doido o que aconteceu com a irmã dele. Ele ficou doido. Eu acho que ele enlouqueceu com o que aconteceu com a irmã dele e principalmente porque o pai dele não tomou atitude. Então você veja bem a situação que começou o fato de uma pessoa não controlar seus desejos, não estar com seu coração centrado no Senhor e ainda por cima dar ouvidos a um enviado do inimigo das nossas almas para fazer o que ele armou para fazer com a menina. Então eu pergunto para mim e para você nessa noite. Será que nós temos controlado os nossos desejos? A quem nós temos dado ouvido? O nosso coração está de fato e de verdade centrado no Senhor, a ponto de quando vir sobre nós uma vontade de fazer uma loucura, a gente negar-se a si mesmo, como diz a palavra, e se render diante do Senhor? Queridos, fica a reflexão. Essa é uma palavra muito triste, mas muito necessária no sentido de conhecermos. Não o que aconteceu foi necessário, pelo amor de Deus, está repreendido em nome de Jesus, mas é necessário nós conhecermos e conhecermos as consequências. Então, uma palavra para a minha e para a sua reflexão nessa noite. Sabe? Que Deus possa ter misericórdia de nós, que Deus possa ter misericórdia de pessoas que sofrem abusos. Se você sabe de alguém que está sofrendo algum abuso, denuncie. Existem os órgãos competentes para esse tipo de situação. Ah, vamos orar. Ah, a irmã Candinha está sendo abusada pelo irmão mais velho. A irmã Cotinha está sendo abusada pelo marido. Querido, vamos orar sim, mas vamos fazer o que é certo. Vamos tomar as atitudes, amém? Porque Deus permitiu com que homens criassem leis para nos defender dessas coisas, dessas situações. Quantas e quantas crianças, quantas e quantas mulheres passando por esse tipo de situação. Então, queridos, a palavra do Senhor diz que simples
como a pomba, prudente como a serpente. Se souber de alguma coisa errada aí, não seja um Jonadab, não. É Jonadab mesmo o nome do rapaz. Não seja um Jonadab, aquele que segura, aquele que se omite, aquele que fica quieto. Não seja, não. Tá? E que nós venhamos pensar o que temos feito com os nossos desejos. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Eu peço que Deus nos abençoe, nos dê um resto de noite na presença dEle e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Fica na santa paz do Senhor. Amém.